Como poderá o jovem guardar puro seu coração? Como poderá andar de forma que agrade a Deus? A palavra de Deus responde observando a palavra do Senhor, observando a lei do Senhor. E você também lembra do versículo que fala para o jovem lembrar do seu Criador na sua mocidade. E ele pode aproveitar a vida, mas jamais esquecer do seu Senhor. Bom, eu estou para falar aqui sobre um tema que todos vocês, como pastores e líderes, também têm essa prática na igreja, que são acampamentos ou então retiros espirituais. Retiros espirituais são uma bênção e a gente consegue extrair tanta coisa boa desses momentos. São 4 dias de evento, um trabalho que sempre marca a vida das pessoas. Eu, por exemplo, tive uma marca muito importante em acampamento, porque aos 13 anos de idade, apesar de ter crescido na igreja, foi aos 13 anos de idade que eu tive a minha conversão. E foi num acampamento que naquela época era chamado na nossa igreja de retiro espiritual para toda a igreja. E ali eu recebi a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Dali para frente a minha vida realmente foi transformada e eu vi várias coisas mudando na minha vida. Passado um ano, num próximo acampamento de carnaval, o que aconteceu? O meu chamado pastoral. Me senti chamado por Deus para servi-lo de forma integral. Não sabia muito bem o que era isso ainda, mas eu disse: Senhor, eu quero viver para Ti e eu quero entregar todos os meus dias ao Senhor. E assim são os acampamentos. Havia aquela expectativa sempre no meu coração de ir, porque eu sabia que lá eu ia receber renovo, eu ia ser mais uma vez levantado por Deus. Se eu estava um pouco desanimado ali, eu seria animado, porque são 4 dias, 5 dias na presença de Deus. São 4 dias, 5 dias em que a gente lê a palavra, que a gente está com pessoas que estão buscando a Deus, que a gente está louvando o Senhor, que a gente está envolvido naquela atmosfera bacana de ouvir a voz de Deus. Bom, e assim tem sido o nosso trabalho ao longo desses anos com jovens e adolescentes. E eu quero falar especificamente sobre adolescentes, porque quando a gente fala sobre acampamento e fala sobre adolescentes, ou seja, um acampamento só de adolescentes, que talvez na sua região grandes acampamentos de adolescentes acontecem por meio de federações, por igrejas que vão se juntando e fazem um grande movimento com adolescentes, tem sempre preocupações à vista. Eles chegam lá animados, eles querem fazer amizades e isso é muito bom. Eles querem se divertir, eles querem aprender mais de Deus e a gente sabe que o acampamento serve também como um trabalho de evangelização. Muitos adolescentes são convidados pelos seus amigos para poder participar de um acampamento e quando chegam lá, ouvindo a palavra de Deus, são convertidos. Então os adolescentes convidam os seus amigos para poder participar de um primeiro acampamento, um retiro espiritual. E eles vão lá para conhecer novas pessoas, às vezes até interessado, quem sabe eu não conheço uma menina bonita lá, porque acampamentos também tem isso, futuros cônjuges, relações, amigos para toda a vida. O acampamento definitivamente, na minha concepção, é uma bênção. É um tempo estratégico para a gente poder trabalhar várias coisas. Nós podemos edificar os adolescentes, aqueles que já estão andando com Deus, mas precisam daquele renovo, daquela motivação. Podemos ministrar o coração dos nossos adolescentes que ainda não se converteram, pensando que trabalho com adolescente é sempre de evangelização. O menino cresceu na igreja, a menina cresceu na igreja, mas ainda não nasceu de novo. Ainda não teve aquela expressão de fato entregar o seu coração para Deus, aprendeu sobre o Senhor, mas ainda não se converteu. Então temos que ministrar também palavras evangelísticas. Mas também nós temos a oportunidade de treinar liderança, ou seja, ensiná-los a pastorear, ensiná-los a cuidar, ensiná-los a colocar em prática o cuidar uns dos outros. Então tudo isso a gente consegue extrair de um acampamento. Mas você viu o nosso tema. O nosso tema é o último dia do acampamento. E eu vou deixar essa cereja aí do bolo um pouquinho mais pro final, porque eu quero, antes de falar do último dia, eu quero falar do primeiro dia. Do último dia eu vou dizer uma coisa que nós fizemos e que tem dado muito certo, temos feito, e eu quero compartilhar isso com vocês. Mas vamos lá pro primeiro dia. O primeiro dia do acampamento é um dia estratégico, afinal, chega vários adolescentes empolgados. E uma situação que a gente viveu foi a situação de fazer o acampamento na sexta-feira à noite. Então os nossos acampamentos com 300 a 400 adolescentes. Então imagina chegando 400 adolescentes sexta-feira à noite, cheios de expectativa, querendo ver os amigos, querendo se divertir, né, com aquele ânimo todo.
como que essa galera dorme no primeiro dia? Como que essa galera sossega no primeiro dia? Então a gente mudou um pouco a estratégia, a gente viu que isso não funcionava muito bem. Sem falar que a gente tinha um transtorno, no caso de Belo Horizonte, com questão de trânsito, era difícil para poder reunir todo mundo, saía tarde, chegava lá tarde, era muito complicado para a gente pôr essa galera para dormir porque eles estavam animados. E não é só adolescentes, se fôssemos nós, imagina você sai para encontrar com seus amigos, você quer conversar até alta madrugada, né? Você quer avançar a noite conversando, se divertindo. Só que essa primeira noite, se ela não for executada legal, e dificilmente ela compromete todos os outros dias do acampamento, porque eles ficam cansados ou então não roda legal, né? Então o que nós fizemos? Mudamos. O primeiro dia deixou de ser sexta-feira à noite e o primeiro dia passou a ser sábado de manhã, cedinho. Assim a gente recebe eles aqui, não tem trânsito, eles estão animados, dormiram aí em casa na expectativa do próximo dia. A gente tem uma recepção legal lá com eles, um dia bacana de atividades e à noite nós fazemos uma grande abertura, que aí dá aquele destaque especial para o nosso evento. E assim segue o nosso primeiro dia de acampamento. Então, uma alteração que nós fizemos, que talvez possa fazer sentido para você que está em outra cidade, que faz acampamento de adolescentes, ou então se junta com outras igrejas, no caso de uma federação, talvez seria interessante pensar, ao invés de começar na sexta-feira à noite, começar no sábado de manhã, bem cedinho, e você vai conseguir lidar com essa expectativa e essa primeira noite que pode ser muito complicada para organizadores. Eles gostavam, lógico, de chegar lá naquela bagunça, mas para a gente que organiza não é fácil, ainda mais quando você tem tantos adolescentes debaixo da sua responsabilidade. Agora vamos para o último dia, o último dia do acampamento. Esse é o dia que deixa a gente um pouco na vigilância. A gente fica preocupado, e não é para menos, né? Porque o último dia eles querem gastar todas as suas energias. No último dia eles querem entrar noite adentro. Pleonasmo, né? No último dia eles querem entrar na noite, querem ficar acordados o máximo que puderem. E se for possível, e eles querem isso, ficar acordado a noite inteira. E eu volto a dizer, isso não é só uma coisa de adolescente. Quem gosta de conversar, eu gosto de conversar. Se deixar, eu vou a noite adentro também conversando. Ainda mais eles que vão chegar de um acampamento e vão poder dormir em casa até a noite. Chegam em casa de manhã e dormem até a noite. Descansam bastante. Então esse último dia pode ser um dia de muito estresse para uma equipe organizadora. É onde talvez teremos problemas com casais, né, à noite. É onde podemos ter problemas de farras. É onde podemos ter depredações do local que a gente escolheu para fazer o nosso evento, seja no acampamento da sua igreja, seja um local alugado, e necessariamente não por maldade, mas porque eles se divertem, eles extrapolam, eles começam a brincar com a bola, e uma bola voa e bate numa janela, e daqui a pouco um se anima mais, sobe numa cama, quebra a cama, outro vai lá, dá uns socos, isso já aconteceu no nosso acampamento, dá um soco numas divisórias do banheiro e de repente a divisória solta inteira, e a gente tem porta lá dos banheiros, quebra as portas do banheiro. Então a última noite, por causa dessa agitação, e lembre-se, adolescente ele é muito impulsivo, então às vezes ele faz as coisas erradas e só pensa depois. Às vezes não é o DNA negativo do menino, não, o menino é bom, a menina é boa, só que aquela impulsão da adolescência pode levá-los a fazer coisas que depois eles se arrependem, mas o estrago está lá. E quem é que resolve? Pastores, líderes que estão ali na organização têm que resolver tudo aquilo. Então algumas coisas já entram, obviamente, no meu orçamento. Já sei que eu vou gastar com algumas coisinhas, um prato que se quebra, uma janela que quebra, isso tem que entrar no orçamento. Mas o último dia, o que nós fizemos com esse último dia para ele não ser tenso, para ele ser uma bênção, para ele ficar marcado na memória como algo positivo? Nós criamos uma vigília no último dia. Então, como que acontece? Pode parecer, poxa, será que isso dá certo? Dá muito certo. Primeiro que a nossa programação ela é pensada do início ao fim.
tudo da nossa programação tem a ver com a palavra de Deus e com a mensagem que a gente quer deixar. Até as nossas brincadeiras, sejam à tarde, seja à noite, elas têm foco no nosso tema e naquilo que a gente quer trabalhar no coração dos nossos meninos. E, inclusive, à tarde nós temos um momento chamado Casa do Pai, onde eles gastam tempo ali em oração. Imagina 4 horas da tarde, uma galera na piscina, outra galera na sauna, uma galera jogando bola, uma galera em rodinha, mas temos uma galeraça dentro de uma capela buscando a Deus em oração, louvor e comunhão. Isso acontece com frequência, você ouve de longe do acampamento aquela galera cantando e buscando ao Senhor. Então nós temos investido muito em questões espirituais nos nossos acampamentos. Parece chover no molhado, mas às vezes acampamentos não focam na espiritualidade. Focam nas atividades, focam nas realizações, nos grandes eventos, mas não na espiritualidade. Como que funciona então esse último dia? Primeiro, até o nosso culto, todo dia, né? Todo acampamento, mas o último dia a gente vai trabalhando para chegar nessa vigília. O nosso último culto, ele aponta para essa vigília, para essa busca diante do Senhor. E quando chega nesse momento da vigília ou nesse último dia, a gente tem as orientações. Olha, estamos no último dia e nesse último dia você deve estar cheio de expectativa e talvez queira ficar acordado. É o seguinte, tem uma boa notícia para vocês, teremos uma vigília até 3 horas da manhã. E a galera vibra, eles não acham ruim não, eles gritam lá, uhul, adolescente sabe como é que é, feliz da vida. E aí eles ficam até 3 horas da manhã, a gente fala assim, ó, até 3 horas da manhã, quem quer ficar acordado vai participar da vigília. Se você não quiser, não é obrigatório, óbvio, você pode ir pro seu quarto dormir e descansar. Pasmem, nós temos quase todo o acampamento lá no nosso templo, buscando a Deus até as 3 horas da manhã, com louvor, palavra, oração e comunhão. E alguns poucos, às vezes os mais novinhos, acabam indo dormir mais cedo. Depois de até 3 horas da manhã, buscando a Deus, você acha que sobra espaço pro capeta? Você acha que sobra espaço pro pessoal fazer o que é errado? Eles querem só fazer o que é certo. Então nossos últimos dias do acampamento agora tem sido uma bênção por anos. Então, que Deus abençoe sua vida para pensar o acampamento da sua igreja e fechar com chave de ouro uma vigília no último dia do acampamento.